Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindas a este canal, o Coleção Paralela. Quem vos saúda é o Mestre do Terror e eu, o Rodrigo. E hoje é dia de finalmente falar da Super Powers número 21, que eu adquiri recentemente. Alguns de vocês vão lembrar, aqueles que acompanham mais assiduamente, que aliás eu agradeço muito. A gente, enquanto produz conteúdo, né, enquanto posta as coisas, eu tenho um pouco de dificuldade com essa coisa de falar produz conteúdo. Eu não sei, não tem nada de errado com a frase, nem nada de inverdade, mas às vezes me sou um pouco pretensioso, né? Eu prefiro dizer apenas que eu posto meus vídeos e a gente, enquanto faz isso, obviamente gosta de ver algum retorno, gosta de perceber que tem pessoas que curtem, né? É divertido, é o que torna a coisa mais interessante. Então, sou extremamente grato a qualquer pessoa que passa por aqui, ainda que sazonalmente, e assiste os vídeos. E claro, muito grato àqueles que eu tô sempre vendo aqui, recorrentemente, assistindo e comentando. E essas pessoas principalmente vão lembrar que não faz muito tempo que eu adquiri essa edição da Super Powers num pequeno lote, onde tinha bastante Super Amigos, tinha Badger, né, e afins. Né, eu falei e afins, mas é porque eu estava tentando lembrar o nome da última edição, e era a Força Ômega, né, que eu também adquiri a Força Ômega. Então, o fato é que eu sempre quis ler essas Super Powers. Eu comento naquele vídeo que eu tinha uma curiosidade, porque se falava bastante dela, né? E ela tem essa coisa muito interessante de ela ter saído ali pouco depois exponencialmente falando, né, proporcionalmente falando, pouco depois da grande reformulação do Super-Homem pelo grande John Byrne, né, que mudou um monte de coisa na história do Super-Homem. E a Abril, ela saiu, né, aqui no Brasil, né, a Abril lançou a edição um pouco depois. E tanto que ela escolheu a Super Powers, que era meio que um equivalente, vamos dizer assim, a Grandes Heróis Marvel, né? A Super Powers era o equivalente da DC a Grandes Heróis Marvel, da Marvel. E ela a Abril lançou essa publicação com essas histórias, fazendo grande alarde a isso, ao fato de que são histórias assinadas pelo grande Alan Moore, que em pelo menos uma delas aqui mostra toda a sua genialidade. Eu sou muito fã desse cara, não quer dizer que absolutamente tudo o que ele escreva eu goste. Não é, né? Tudo são muito poucas coisas que são assim tão unânimes, muito poucos trabalhos que são assim tão unânimes, mas gosto demais do trabalho desse cara. E ele assina as histórias dessa edição. A Abril, além de dar destaque a isso, dá muito destaque internamente na revista ao fato de que são histórias publicadas antes dessa reformulação do Byrne, com aquele Super-Homem mais tradicional que todos conhecíamos. E como eu expliquei quando eu fiz a aquisição, nós tínhamos muita curiosidade de ler essa edição também para conhecer quem era esse cara amarelo aqui na capa, o Mongul, né? Ou Mongul, que a gente queria muito saber quem era, que eu acabei conhecendo mais tarde por outras edições até mais antigas que essa, mas que chegaram às minhas mãos primeiro. E eu acabei, né, sabendo quem era o Mongul, mas eu não cheguei a ler, só cheguei a ler agora a edição. E cara, é fantástica. A primeira história em que ele enfrenta o Mongul com essa planta estranha aí que se alimenta de criar ilusão na cabeça da pessoa, né, e faz com que a pessoa mentalmente faça uma viagem, né, no tempo. A planta
Basicamente, ela realiza os desejos mais secretos da pessoa e se alimenta disso, né? O que acaba fazendo com que a pessoa fique extremamente feliz, paradoxalmente, né? Mas também totalmente inerte e provavelmente vai morrer ali de inanição, vai morrer. E essa é uma história que já traz aqueles traços da genialidade do Moore na maneira de escrever, embora eu confesse que eu tenho um certo problema com essa coisa de revisitar Krypton. Isso tanto faz antes da reformulação do Byrne, quanto depois. Eu tenho alguma coisa que eu não curto muito, aquela coisa de histórias que mostram Krypton, o passado de Krypton. Eu não sei. Não deveria ser assim? Talvez não devesse. Mas acaba sendo. Me incomoda muito essa coisa de ficar voltando a Krypton, criando toda uma mitologia para Krypton. Eu sei que tem muita gente que adora. Eu não consigo gostar tanto assim. Sempre me deu uma incomodada. Então, na primeira história, o confronto direto com o Mongul eu gosto. É interessante ver a interação dele com o Batman e com a Mulher Maravilha. Temos aqui uma Mulher Maravilha que não voava e que tinha o famoso jato invisível, que é uma coisa muito doida, né? Eu nunca consegui pensar, assim, assimilar essa coisa da Mulher Maravilha ter aquele jato invisível. Claro, eu via no desenho animado quando eu era menino. Óbvio que eu via, e por eu ser muito menino, eu não questionava a questão no sentido assim, ela não voa, ela tem um jato. Eu questionava o fato do jato ser invisível, já que ela não era e ela ficava dentro do jato e a gente via ela igual, então eu não entendia por que o raio do jato era invisível. Mas nos quadrinhos, quando comecei a ler, obviamente, desde que eu me lembre, desde que eu comecei a prestar atenção, a Mulher Maravilha voava. Ver ela tendo jato invisível aqui é bem estranho. Também foi meio estranho o fato de que quando ela enfrenta o Mongul, ela toma um cacete do bicho que, meus amigos, ela toma um cacete federal do Mongul, né? E a Mulher Maravilha sempre foi extremamente poderosa. Eu sempre achei que ela é quase tão poderosa quanto o próprio Super-Homem, embora o Mongul nessa época aqui fosse apresentado como ainda mais poderoso até do que o Super-Homem. Então, mas mesmo assim eu achei que estava muito disparelho o confronto entre a Mulher Maravilha e o Mongul. De qualquer maneira, é uma boa história, mas nem de longe é a melhor história da edição, né? Cabe informar direitinho aqui, né, os créditos. Acho que não custa nada, né? Alan Moore, claro, o argumento, e a arte é do Dave Gibbons, né? Passamos essa parte, passamos essa questão. O final, eu não posso passar, eu tenho que comentar isso. O final eu achei muito bom. Eu acho que é o tipo de final que um escritor do calibre do Moore consegue fazer. O final é muito bom, a maneira como termina é muito boa, né? Digamos que o Mongul provou do próprio remédio e de muitas formas ele ainda assim ficou satisfeito, é muito louco isso. Mas aí, meus amigos, vamos à grande história da edição, que é o que aconteceu com o Homem de Aço, né? Moore novamente no argumento, mas tem arte do Kurt Chan e do George Pérez. Cara, que história! Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha lido. Né? Uma história, a gente pode dizer assim, uma palavra que está meio na moda e meio deturpada ultimamente, mas é uma história que não me ocorre outro termo. É mesmo muito apocalíptica, né? Temos um super-homem sentindo que a sua carreira está acabando, e de fato a sua carreira acabou. Vamos dar um spoiler geral aqui. Enfrentando basicamente os seus vilões mais poderosos e sanguinários, os seus vilões mais doidos, perdendo muita gente, muitos dos amigos dele morrem. Morre inclusive o Krypto, que aliás eu acho
Nunca gostei dessa coisa de ter um super cachorro, né? Também. Sim, eu sou chato, né? Não gosto muito dessa coisa de ficar com mimimi de Krypton e sempre achei ridículo ter um super cão. Mas aqui o Krypto morre de maneira muito heróica para defender o Super-Homem. E o Luthor acaba sendo dominado pelo Brainiac, né? O Brainiac domina o corpo do Luthor e num momento extremamente voraz, extremamente horrorífico, vamos dizer assim, né? Um toque brutal de terror na história. O Brainiac chega a reanimar o corpo do Luthor. O Luthor morreu e ele reanima o corpo e usa o corpo até que o corpo não possa mais se mover pelo rigor mortis. É fantástica essa história. Eu sempre achei e ainda acho que a reformulação do Byrne foi muito boa e que as histórias do Super-Homem melhoraram muito após a reformulação, embora essas reformulações nunca durem para sempre, a gente sabe, né? Depois teve outras e outras, os caras estão sempre mudando tudo. É difícil até fixar um cânone nos personagens porque é uma coisa doida. Mas eu sempre achei que a reformulação do Byrne foi ótima e que muitas das histórias antes dessa reformulação eram muitas vezes até ingênuas e chatas. O Super-Homem parecia muitas vezes poderoso demais para perder uma batalha, parecia que era previsível demais as suas aventuras. Mas esta é uma das melhores histórias pré-reformulação do Byrne que eu já li. Não tenho dúvida. Tem até personagens que eu não conhecia, tipo esse homem kryptonita aqui, que eu nunca tinha ouvido falar. E, em suma, é uma história fantástica, com um final muito bom, e cujo vilão principal, que arquitetou tudo isso, a história toda vai nos levando, vai nos conduzindo a pensar, a ter um suspeito, a pensar em um vilão. Até que num dado momento começa a parecer óbvio demais que seja aquele vilão e você começa a desconfiar, não tem coisa aí. E o final confirma isso, né? Não era quem você pensava, é quem você menos poderia pensar. Eu acho que só um fã muito raiz do Super-Homem poderia ter imaginado quem era o vilão de verdade nessa história. Enfim, o resumo da história para encerrar esse vídeo é que valeu a pena. Mesmo passado muitos anos e mesmo eu tendo sido, né, enganado, porque eu não vi que a edição estava assim tão destruidinha quando eu comprei, mesmo passado todo esse tempo, valeu muito a pena ler essa história, valeu muito a pena esperar, adquirir, e não importa o quanto a edição veio meio danificada, a leitura está intacta, não houve nenhum problema em poder ler a revista. E valeu a pena demais. Uma das melhores histórias do Super-Homem que eu já li nos últimos tempos e só podia vir de um gênio como o Mundo. Vale demais a pena. Alguns livros, alguns quadrinhos, alguns filmes têm esse tom, né? Tem esse dom de... Vale a pena esperar por eles, porque é satisfação garantida. A Super Powers número 21 é uma dessas escolhas que você faz e não se arrepende. E se você gostou desse vídeo, like aí pra mim e pro bom e velho mestre do terror.